Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor e eu quero estar compartilhando com os irmãos a palavra que está lá no livro de 2ª Crônica, no capítulo 20. Vamos ler do verso 1 em diante. Antes disso, eu quero, enquanto você vai procurando aí, eu quero dizer que a gente, eu, minha esposa, toda a igreja, lamenta muito tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu, vidas que se foram, enfim. Nós não estamos alheios a tudo isso que está acontecendo, nós temos orado, mas a gente entende que, acima de tudo, existe uma vontade superior à nossa vontade, e essa vontade é que prevalece. Nós nos entristecemos, nós ficamos chateados até, mas nós não podemos deixar de orar, não podemos deixar de buscar a face do Senhor, porque é só dessa forma que nós vamos conseguir vencer essa guerra. Esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em 2ª Crônica, no capítulo 20, a partir do verso 1 em diante. Eu quero ler com você, que também reflete um pouco o que está acontecendo nos dias de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. 2ª Crônica, capítulo 20, a partir do verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá. Veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Ser, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vinho para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf.
e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Até aqui, né? Eu quero compartilhar essa palavra. Irmãos, primeiro a gente precisa entender um pouquinho quem foi Josafá. Josafá, ele foi o quarto rei em Judá. Ele reinou por aproximadamente 25 anos. E o reinado de Josafá foi pautado em batalhas, em guerra. Porque o povo naquela época, ele era um povo que adorava outros deuses. Josafá lutava constantemente contra a idolatria. Consequentemente, por ele lutar contra a idolatria, inevitavelmente, Josafá, ele, ao longo da sua trajetória, do seu reinado, ele acabou adquirindo, direta ou indiretamente, alguns inimigos. O povo não ficava satisfeito. O povo estava sendo enganado, o povo estava sendo ludibriado, estava, sendo pisoteado, sendo maltratado. Mas eles tinham uma crença naqueles postes ídolos. Josafá jogava aquilo por terra, altares, estátua, tudo isso. Josafá ele se colocava contra essas coisas. E por consequência disso, ele tinha os seus opositores, é evidente. E aí, Josafá também ele fez uma grande revolução na época, na área militar, na área religiosa e em outras áreas também. Josafá ele foi um homem inconformado com tudo aquilo que estava acontecendo e que não era da vontade de Deus. Mas o que eu quero compartilhar com você nessa noite é o seguinte: não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos inseridos estamos numa guerra. E nessa guerra, diferente da guerra que Josafá estava prestes a enfrentar, nesse texto aqui, que mais para frente a gente vai ler o texto, nós veremos que Josafá ele conseguiu vencer, e nós vamos trabalhar a questão de como ele venceu, qual foi a estratégia que Josafá usou para poder vencer em meio àquela situação, O diferencial é que hoje o nosso inimigo ele é invisível. Nós não estamos vendo ele. Nós só estamos vendo o estrago que esse inimigo está causando. É diferente. Josafá, o texto vai dizer os lugares por onde os inimigos estavam se aproximando de Judá. Então Josafá ele poderia colocar os exércitos, posicionar o seu exército, de maneira estratégica para poder lutar contra esses que vinham contra eles, os moabitas, os amonitas, os povos que se reuniram para vir contra o reinado de Josafá. Nos dias de hoje não é diferente. Só que a diferença é que nós não estamos vendo o nosso inimigo. Ele está invisível. E como é que nós vamos conseguir vencer esse inimigo? Essa pergunta que eu te faço. A maneira como nós vamos vencer esse inimigo, Josafá ele traz o ensinamento dentro desse texto. Ele nos mostra como nós temos que vencer em meio à guerra. Em especial na guerra que nós estamos enfrentando, no qual nós não estamos vendo. Nós só estamos sentindo. Nós só estamos vendo, sim, o estrago que ele está fazendo. Infelizmente. Eu sei que tem um povo que está orando, tem um povo que está buscando a face do Senhor, mas às vezes, de repente, você está se perguntando, questionando até o porquê que isso está acontecendo, ou porquê que Deus está permitindo isso acontecer. Talvez você já entrou nesse âmbito de questionamento, talvez você já se colocou dessa forma, se pegou se questionando isso, mas nós não estamos aqui para questionar a vontade de Deus, o porquê que Deus está deixando ou permitindo. Não é isso. A nossa posição, a nossa atitude é de nos posicionarmos assim como Josafá se posicionou. Sabemos que é uma guerra. É terrível o que está acontecendo. Eu não poderia deixar de falar de guerra, porque é o que Deus colocou no meu coração, falar sobre esse texto. Agora, Josafá, ele entendeu perfeitamente a forma como ele deveria agir no meio dessa guerra.
Repito, lamentamos profundamente, irmãos, profundamente as vidas, porque eram pessoas muito próximas da gente, pessoas muito queridas, né? Independente até de quem seja, a nossa oração é para que vidas sejam salvas, libertas e transformadas. O inimigo veio contra Josafá armado, talvez com lança, com espada, com escudo. Lembra de Davi, né? Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, que o inimigo... havia um gigante que, segundo a palavra diz, o texto diz que tinha aproximadamente 3,5 metros de altura. Era forte, muito bem armado, equipado, preparado. Perceba que eu estou falando aqui sobre as questões da forma que nós temos que nos comportar diante dessa situação. Não só dessa situação, mas de outras situações que virão pela frente, porque a tendência, não pensa você que as coisas vão ficar fáceis, é cada vez mais difícil, sim, tá? Não é, as coisas estão acontecendo porque estão dando sinais. E eu digo para você que as escrituras elas precisam se cumprir, sim. A forma como ela vai se cumprir, o jeito, os efeitos colaterais, isso não cabe a mim e você. O que cabe a mim e você é se posicionar em meio a essa situação. É o que nós temos feito. Seja em casa, seja na igreja, de uma maneira mais cuidadosa, enfim. Mas eu tenho certeza que... E eu digo uma coisa, que a igreja não está fechada, a igreja está em casa. Ou seja, você está em casa, você é a igreja em casa. E você tem orado, sim, eu sei disso. Mas Josafá ele teve uma estratégia do alto. Ele imaginou, o inimigo está vindo, ele juntou todo mundo. Ele junta todo mundo no pátio da congregação. De repente as pessoas estavam pensando assim, ele vai nos dar uns armamentos aqui, a gente vai nos armar com as armaduras e tudo, a gente vai enfrentar esses inimigos aí, tal, a gente vai vencer, tal, vamos ajudar os inimigos. Todo mundo vindo, de repente com esse pensamento, não sei. Tendo em vista, Josafá tinha um bom relacionamento, porque as circunvizinhanças, os moradores vizinhos vieram, aceitaram o chamado de Josafá para poder pelejar, ajudar Josafá naquela guerra. E aí Josafá surpreende a todo mundo. Ele disse assim, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Irmãos, independente do que está acontecendo, eu digo isso com o coração partido. Eu sei que muitas vidas se foram, vidas estão deixando de existir por conta desse mal, sabe? Mas eu tenho visto também a mão de Deus sobre o teu povo. Em contrapartida, eu tenho visto isso. Deus tem nos dado graça, tem nos dado graça, nos dado estratégia. Nós temos sim que tomar os nossos cuidados. Então Josafá ele tem uma estratégia do alto. Ele entende, ele começa a questionar, ele começa a colocar para o Senhor, diz assim, olha só, o Senhor, o povo está se aproximando, o Senhor jurou, o Senhor prometeu que essa terra era uma terra abençoada, que nós não iríamos enfrentar problema. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus capaz de fazer, de derrubar e de destruir tudo aquilo que vem contra nós. O inimigo está se aproximando e ele diz que, no texto, ele diz que não sabe o que fazer. Às vezes você e eu, nós nos vemos nessa situação. Nós não sabemos o que fazer, porque nós olhamos com os nossos olhos carnais, nós olhamos ao nosso redor, nós às vezes depositamos a nossa credibilidade ou confiança em uma outra pessoa, queremos a ajuda de outras pessoas. Sim, pessoas vão ser levantadas por Deus para te ajudar, sim. Isso o povo de Deus é assim. Nós somos levantados para um ajudar o outro. Isso tem acontecido, eu louvo a Deus por isso. Mas a nossa ajuda maior, a voz maior que nós temos que ouvir é a voz do nosso Deus. E Josafá entendeu isso, e nós entendemos que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principado e potestade. É esse mal, dominadores desse mundo tenebroso, é o que está acontecendo. Mas o que nos traz conforto, o que nos traz uma certa paz, é saber que existe, independente do que está acontecendo, existe um Deus que está acima de tudo. E que no momento certo, Ele vai fazer o que precisa ser feito. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, eu não sei se você está no leito, de repente, de um hospital, eu não sei se você está
com alguém da família passando por essa situação, mas eu tenho certeza e eu profetizo isso, que Deus vai entrar com providência e vai te dar vitória e vai restaurar o ente querido que está, de repente tem um ente querido que está no hospital, ou você que está sentindo algum desconforto nessa hora. Deus, ele vai te alcançar, ele vai te dar vitória. Josafá, ele nos ensina, ele nos mostra como nós devemos fazer, nos posicionar diante dessa situação. Isso é ensinamento para mim e para você. Tudo bem que ele se desesperou no primeiro momento, mas ele entendeu. Ele colocou a cabeça no lugar e disse assim: não, essa guerra, essa batalha, eu vou vencer na força do Senhor. Irmãos, toda guerra, ela tem os seus efeitos. Toda guerra, todo conflito, né, ela deixa as suas marcas. Isso tem acontecido. Lamentamos, né? Mas não tem outra saída. Lembra de Davi? O gigante se levantou no meio dos filisteus. E Davi não estava naquele primeiro momento. Ele chegou depois. Só que Davi, ele viu que aquele gigante que tinha se levantado contra o povo de Israel, ele viu ali uma oportunidade para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. Entenda, querido, entenda, querida, que em meio a essa situação, Deus, ele tem te levantado. Eu tenho certeza que você está refletindo em meio a essa situação, assim como eu. É um momento de reflexão, é um momento de reavaliar, é um momento de colocar as coisas no lugar, de rever alguns conceitos, não é verdade? Então, a única saída, não tem outra saída, para vencer, para conseguir vitória, para conseguir entender a vontade de Deus, para conseguir ser bem-sucedido em algumas situações, nesse momento especial que nós estamos vivendo, não tem outra saída. Se não for orando, se não for jejuando, se não for buscando a face do Senhor. Não tem outra saída. Assim foi na guerra com Davi, que o gigante caiu por terra. Não na força dele. Não com as armaduras que o rei Saul queria colocar nele. Ele falou não. E ele disse para o gigante. E nós estamos dizendo para esse vírus maligno, para esse Covid-19, nós não estamos vendo, mas tem um Deus que está vendo tudo. E eu tenho certeza que Deus está preparando um final feliz. E eu tenho certeza que também tem muito ensinamento, infelizmente, em meio a essa guerra. Eu sei que nesse momento que nós estamos vivendo, também é um momento de muito ensinamento, de muito aprendizado, um momento de despertamento também, né? Porque tu imagina, o texto vai dizer que, de 2 Crônica, capítulo 20, que todo o povo se pôs, Josafá se coloca de pé diante da congregação, e todo o povo, ele se coloca a orar, se prontifica a buscar a face do Senhor. É lamentável, irmãos, mas eu preciso dizer isso. Às vezes isso acontece comigo. Às vezes nós esperamos acontecer algumas coisas para poder nos posicionarmos. Não é assim às vezes? Quando está tudo tranquilo, desculpa, mas a gente às vezes, não, está tudo bem, está tudo certo, Deus está no controle. Sim, Deus nunca deixou de estar no controle. Mas nós precisamos estar na direção desse controle, para que Ele possa controlar ainda mais a nossa vida. Porque nós entendemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós não queríamos que fosse dessa forma, mas eu costumo dizer que mesmo nas derrotas, nas lutas, nas guerras, inevitavelmente nós acabamos tirando alguns aprendizados. Ou seja, isso acaba sendo individual de cada um, né? Você tira a sua conclusão,
o teu outro irmão tira uma conclusão também, rever alguns conceitos, não é verdade? E isso nós não queríamos, repito, que fosse dessa forma, tá bom? Nós, aqui, eu, Marta, em casa, esse tempo todo, às vezes eu até não vejo muito zap, não coloco muita coisa no zap, lá no grupo e tudo, mas nós estamos incluídos, nós estamos juntos em oração, e assim nós vamos continuar. Não sabemos até quando isso vai, até quando vai render, até que ponto vai chegar essa situação, não sei quando que vai acabar, quando que vai começar a amenizar, mas o nosso posicionamento, assim como Josafá, assim como Davi, é agir, é fazer, é se colocar na posição, porque Deus ele só quer um posicionamento de cada um de nós, tá? Então eu não vejo outra alternativa, a não ser buscar ainda mais, porque às vezes a adversidade vem, trazendo algum ensinamento, isso nos aproxima mais do Senhor. Tu sabe que existe uma coisa que nos aproxima de Deus, aquilo que nos aproxima mais dele, que nos faz nos achegar mais ao Senhor, são as nossas necessidades. Quando tem alguma necessidade, quando alguma coisa acontece, isso está chamando a nossa atenção também. Mas, enfim, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu gosto muito de trabalhar esse texto, eu gosto muito de falar sobre esse texto, eu gosto demais desse texto, porque esse texto fala comigo e contigo, O povo de Deus estava sendo atacado. A nação hoje está sendo atacada. O povo de Deus está sendo atacado. O povo de Deus está em guerra. Isso é verídico, isso é fato, isso é evidente. Mas o nosso posicionamento é de oração. É de se colocar na posição e permanecer, porque é só dessa forma que nós vamos conseguir vencer. Oi? Amém? Amém? Então aqui eu deixo essa mensagem. Eu quero orar com você. Eu tô aqui, minha esposa está aqui também intercedendo comigo, a Marta, dando umas ajudas aqui, Mas amo todos vocês, tá? Eu tô com muita saudade mesmo. Eu não vejo a hora de poder abraçar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de abraçar muito, vocês sabem disso. Mas eu creio que tem algo novo se aproximando da gente. Tem coisa nova por aí. Amém, irmão? Eu quero orar com você. Vou pedir que você feche os seus olhos aí onde você está. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós, embora estejamos numa guerra, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem, ó Deus, cuidado de nós, ó Deus. E nesse primeiro momento a minha oração, Deus, é de agradecimento ao Senhor, porque a tua palavra diz, ó Deus, que em tudo dai graça. A tua palavra, Deus, diz que a vontade do Senhor ela é soberana, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, e que cabe a nós, ó Deus, nós vamos fazer, que é estar e permanecer e continuar, ó Deus, no centro da tua vontade, ó Deus, na tua presença. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, assim como o salmista, Deus disse lá no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro, o socorro dos meus irmãos, o socorro do povo escolhido, lavado e remido do Senhor, vem de ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, o nosso socorro é o Senhor, que criou o céu e a terra, que é dono de tudo e que sabe de tudo. O poder está em tuas mãos, Senhor. Pai, sozinho nós não vamos
vamos vencer essa guerra. Por isso, ó Deus, eu oro, ó Deus, para que o Senhor esteja nos ajudando. Pega na nossa mão, assim como uma criança precisa do seu pai. Pai, assim, Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor da glória, para que o Senhor, Deus, esteja nos conduzindo. Pai, que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, aquieta o nosso coração. Vá de encontro, Deus, uns enlutados nessa hora, Pai. Libera o refrigério. Ó Deus, só Tu sabes, ó Deus, como está o coração de cada um dos Teus filhos, dessas pessoas, ó Deus, nesse momento que está passando por um momento de dificuldade, momento de perda, Senhor, mas Tu és o Deus que traz a paz, que traz o alento, que traz o refrigério. É com o Senhor que nós estamos falando nessa hora, Pai. Usa de misericórdia, Deus, para com os Teus filhos, Pai querido e amado. Aqui estamos, ó Deus, fazendo, ó Deus, a nossa parte. Não estamos alheios ao que está acontecendo. Sabemos, ó Deus, que tudo isso que está acontecendo também tem um propósito, Pai. E esse propósito, ó Deus, ó Pai, vai se cumprir. Nós temos certeza disso. Mas a minha oração, Pai, é para que o Senhor blinde as casas dos Teus filhos. Blinde, ó Deus, ó Pai, os familiares dos Teus filhos. Pai, aonde, ó Deus, esse vídeo chegar, que possa chegar também, ó Deus, ó Pai, as armaduras do céu para essas pessoas, ó Deus. Guarda-nos a casa dos Teus filhos, abençoa, Deus, segundo as suas necessidades. Pai, é dessa forma que eu oro, Deus, te agradecendo por mais um dia e por mais uma noite, profetizando, Deus, uma semana de livramento, uma semana de bênção, uma semana de vitória, porque nós vamos sim, ó Deus, vencer, nós vamos sim conseguir chegar lá do outro lado, porque maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo, causando destruição. Fica conosco, Deus, é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus recebe a bênção. O amor de Deus, nosso Pai, as duas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre você, sobre a tua casa, sobre toda a tua família, sobre o teu ministério, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.